Bom dia a todos, a graça e a paz. Amém? Fico feliz já do Saulo ter dado essa introdução, porque o sermão é justamente em cima disso. Abram comigo suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 38. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 38. Antes, queria mandar um abraço lá, pessoal do Sertão, da SEV, Lindon Carlos, o pessoal que nos assiste lá, Deus abençoe. Estamos orando por chuva lá, viu? Tomara que chova muito, chova muito. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Todos acharam? Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 38. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Algumas traduções dizem na quarta vigília da noite. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo ao encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és tu o Filho de Deus. Só até aqui. Antes de começar a falar dessa história, eu quero contar para vocês o contexto dessa situação. Deixa a Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 14, porque este relato bíblico fala muito ainda hoje em nossas vidas. Não há nada novo nesse texto. Só que há princípios aqui, parece que a gente esquece. Vamos vivendo, levando a vida, e princípios ficam de lado, essencial aqui em nossa vida. Olha o contexto. Jesus estava num momento intenso da sua vida e do seu ministério. A rotina de Jesus era muito pesada. As multidões vinham até ele para ser atendidas. Então eram enfermos, endemoniados, aleijados, vinham para ser curados e libertos. Cegos recebiam sua visão. Os surdos ouviam. Os mudos falavam. Gente de todo tipo vinha ter com ele. Prostituta, gentil, publicano, pecador, gente das mais diversas necessidades e que precisavam dos mais variados cuidados. A ponto da Escritura dizer que os discípulos não tinham mais tempo sequer de comer. Era um tempo de cansaço e de esgotamento físico. Esta era a rotina de Jesus com os discípulos. Só que não bastando isso, nesse texto, não bastasse essa agenda lotada, aqui do capítulo 14, informa que agora uma notícia terrível e dolorosa atinge os discípulos. Que notícia é essa? O grande pregador, João Batista, aquele que havia ungido o Messias, o homem que havia atraído multidões ali para o deserto, o homem que olhou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que por denunciar o rei Herodes de possuir a irmã, a esposa do seu irmão, foi preso e acabara de chegar a notícia ali a eles. João Batista está morto. Ele foi decapitado. Requintes de crueldade, a sua cabeça foi trazida numa bandeja de prata para dar de presente àquela que pediu, por ordem de Herodes. Quero que você pense na situação daquela nação. Ali então houve pânico, o povo entra em desespero, o povo fica apreensível, e é nesse cenário de tumulto, de esgotamento, de cansaço, de agitação, que Jesus toma uma decisão sábia, de sair com os seus discípulos para um tempo de descanso,
para um tempo de refrigério, hoje que nós chamamos de férias, aliás, merecidas férias. Eles precisavam acalmar a sua mente, esfriar a cabeça. Imagine vocês um tempo agora de refrigério com o mestre. Vamos sair, vamos dar um tempo, vamos conversar, indo um tempo a sós com o Messias, para descansarem, para conversarem. Mas o que nos chama a atenção aqui é que quando Jesus chega neste lugar de descanso, que ele queria descansar, a multidão já havia descoberto para onde ele ia. Estavam todos lá, esperando ele. Imagina que situação. É para descansar. Você vai nas férias, a hora que você chega lá, está todo mundo esperando você. Que frustração, que decepção. E diz a Bíblia que o dia ali continua intenso. Porque diz o texto que Jesus, movido de íntima compaixão, começa a curar aquele povo. Começa a trabalhar ali ainda. E só que agora, de repente, ele se vê num outro problema. Diz o texto que o lugar era deserto. E os discípulos pedem para Jesus: Senhor, manda embora este povo. Diz o verso 15 e 16 do capítulo 14. Senhor, despede este povo. Está chegando a noite. E a gente não tem aqui nada para dar para comer para esse povo. A gente não tem dinheiro, a gente não tem provisão. Vai ser um pânico total de novo aqui. Senhor, manda este povo embora. E aí, Jesus diz assim: por que vocês não dão a eles de comer? Mas, Senhor, como? Olha quanta gente tem aqui, Senhor, a gente não tem condição, a gente não tem dinheiro, não tem lugar para comprar. O povo de novo os discípulos de novo entram em pânico. De repente chega André, ali. São os textos paralelos. Esse texto está em Mateus, está em Marcos e está em João. De repente chega André e diz assim: Senhor, eu estava dando uma volta por aqui e eu encontrei um rapazinho, um menino ali. Ele trouxe o lanchinho dele, 5 pães e 2 peixes. Mas, Senhor, o que é isso para tanta gente? Mas eu sei, ele tem ali. Eu sei que não vai dar, mas ele trouxe. E aí diz a palavra que Jesus manda todos se assentarem, dá graças ao Pai e alimenta aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. Que bênção, que maravilha. Só que aí começa o problema. Diz o texto, e que agora o povo começa a entender quem Jesus é, e o povo começa a dizer assim: poxa, esse Jesus, ele tem que ser rei. Vamos fazer dele o rei, porque ele resolve os nossos problemas. Vocês viram o que ele fez? Do nada ele alimentou a multidão aqui no deserto, ele traz pão no deserto. Ele tem pão para a nossa mesa, vamos fazer dele o rei. Só que tinha um problema, não era a hora, e não era assim. Não era isso que Jesus queria passar para aquele povo. Tudo bem que ele alimentou, mas... E quando Jesus percebe isso, que a multidão agora estava olhando para ele como um rei político, aquele que vai resolver as coisas aqui e agora, minha necessidade básica, diz o texto no verso 22, onde nós começamos a ler, agora entra o texto, que Jesus insiste com os discípulos: olha, entra no barco, vai para o outro lado, sai fora daqui rápido, com uma certa rigidez, olha, entra no barco e sai fora daqui, vai para o outro lado que depois eu vou. Algumas perguntas surgem aqui. Por que Jesus não usou os discípulos para despedir as multidões como ele sempre fazia? Outra pergunta: por que Jesus quis que os discípulos saíssem antes das multidões se dispersarem? Rápido, entra no barco e vai para o outro lado. Por quê? Outra pergunta: por que Jesus toma uma decisão tão radical de não pedir, mas de ordenar, forçar a barra, que os discípulos entrem no barco e vai para o outro lado? Foi forçado, rápido, vai embora daqui. Por que ele fez isso? Algumas coisas a gente não entende, mas porque agora essa ideia do povo de Jesus ser o Messias político estava agora tomando conta, tomando espaço no coração dos discípulos. É mesmo? Olha que legal, o que ele fez é bom, é verdade, ele é rei mesmo. Não por causa disso, não era assim. Porque então Jesus mandou fazer isso? Porque ficar ali para os discípulos era um perigo, era uma ameaça, era um laço, era uma armadilha. Iria contribuir para que os discípulos também tivessem uma visão errada de quem Jesus era e de qual era a missão que ele tinha. Não era isso que ele veio fazer, não era assim. Então, olha o texto. Percebam que à tarde não havia chegado ainda.
quando Jesus termina de despedir as multidões. E diz a palavra no verso 23 que Jesus sobe sozinho para o monte com o propósito de orar. Então tá, Jesus foi orar, os discípulos vão sozinho pro barco. E quando os discípulos estavam no barco, indo para o outro lado, por ordem de Jesus, eles estavam ali, era o mar de Tiberíades, eles estavam ali beirando a praia. Era um lugar bastante perigoso ali. Esse lugar era cheio de montanha, era como uma panela, e o vento, de repente, do nada ali, vem uma ventania, tal, uma tempestade horrível, segundo a Bíblia, e o barco é açoitado. Interessante que a cada vez que o vento vinha, levava esses discípulos mais para dentro do mar, no lugar mais fundo, no lugar mais perigoso, risco total de morte. Interessante que esse lugar, ainda hoje, é conhecido por esses ventos. Mesmo com um barco a motor, se o tempo está mudando, eles pedem para que você não saia, porque pode ser muito perigoso. Os ventos, eles tombam o barco, muito difícil mesmo. Então, naquele tempo, você imagina que eles tentando remar, e o vento levando cada vez mais eles para o meio do mar, ficando bem longe e numa situação real de morte. E olha só, eles eram pescadores, eles conheciam a situação, mas dá-se a entender que aquela tempestade começou rápido, não deu tempo deles fazerem nada. Esses pescadores conheciam aquele lugar, conheciam essa região, mas o fato é, mesmo eles usando todo o seu conhecimento, a sua perícia, não adiantava nada, porque o mar estava enfurecido, as ondas estavam entrando no barco e o barco estava indo a pique. Cada vez mais para o meio do mar, cada vez mais o risco de morte chegando perto daqueles discípulos. Quando a gente olha para esse texto, para essa passagem, agora com essa história, algo começa a ficar complicado para a gente entender. Olha só, volte lá. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam num lugar de descanso. Era para descansar. Era só para relaxar. Era só para dar aquela pausa na mente. Porque onde eles estavam estava tenso demais. Estava complicado, então veio ali somente para ter um descanso. E por causa da multidão, querer fazer Jesus um rei político, um rei que resolve os problemas ali, eles estão passando por essa situação. Por que isso? Foi o que o Saulo ministrou aqui agora em relação à tribulação. Nós precisamos entender uma situação na mente de Jesus. É muito melhor você enfrentar uma tempestade no centro da vontade de Deus do que um tempo de calmaria longe dele. Você entende isso? É muito melhor para mim e para você enfrentar a tempestade dentro da vontade de Deus do que estar tranquilo e calmo longe das coisas de Deus. Eu costumo perguntar por aí, como é que está tudo ótimo, não tenho problema, está tudo... Cuidado, você está fora da vontade de Deus. Não é possível que alguém assim viva bem. Não tem como. Se você é cristão, você vai passar apertado. Está tudo tranquilo, tudo bom. Reveja a sua vida de cristão. Um cristão não consegue viver assim. Por isso, o que Jesus está dizendo. E diz mais, esse texto aqui, e às vezes a gente não consegue entender. Não é assim que a gente pensa mesmo. Por que isso? E às vezes eu fazendo a vontade de Deus, eles estavam fazendo a vontade de Deus, cumprindo uma ordem de Cristo, e mesmo assim enfrentando um problema. Tem lógica isso? Tem nexo uma coisa dessa? A gente precisa entender alguns princípios, nada novo, mas só para trazer a memória. Que muitas vezes a tempestade vem de duas maneiras em sua vida e na minha vida. Primeira delas, a tempestade vem para me corrigir. Você sabia, quando um cristão quer pular fora da bacia, ou quer andar na contramão da vontade de Deus, Deus manda para você uma tempestade, não para te destruir, é só para corrigir você, fazer você pensar, fazer você voltar ao arrependimento, voltar à sensatez, volta a obedecer. Voltou? Acabou. Simples assim. Agora, Deus também manda a tempestade na nossa vida, mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus. E essas tempestades vêm apenas para fortalecer a nossa fé, a nossa alma. Olhe para a Bíblia. Quando Davi foi ungido rei de Israel, olha que maravilha estava a vida de Davi. Tranquilo, cuidando lá das ovelhinhas do pai dele, tudo de boa. De repente ele é ungido, o rei de Israel ali, por Samuel. E aí ele começa agora para assumir o trono. Junto com assumir o trono, você vê o rolo que ele assume.
Você vê as bordoadas que ele assume. Tempestade na vida, para fortalecer a sua alma, fortalecer a sua fé. E não para por aí. Lembra também de José do Egito? O filhinho preferido do pai, túnica de várias cores, e voltava dando, ó pai, eles fizeram tal coisa, fofocando dos irmãos, lembra? Até o dia em que ele teve um sonho. Sabe o que eu sonhei? Sonhei que os seus feixes dobravam dos meus. Teve outro sonho. Sonhei que o sol, a lua se dobrava. Pronto. Começa ali a tempestade na vida dele. Você entende como as coisas funcionam? Lembra quando Barnabé e Paulo foi separado pela igreja para ser enviado? Eles estavam em oração. Deus os separou para ser enviado como missionário. Que bênção! Cheguei em Listra, o cara é apedrejado. Puxa, mas por que, Senhor? Eu estou fazendo a tua vontade. Por que tanta tempestade assim? Por que essas coisas acontecem? Porque na mente de Jesus é melhor você enfrentar a tempestade do que um tempo de calmaria. Tempo de tempestade na presença dele é maravilhoso, do que um tempo de calmaria fora da vontade de Deus. Entenda isso em sua vida, fica mais fácil. E diz o texto, num texto paralelo, Marcos 6,48, que lá do monte, Jesus estava orando sozinho e os vê em dificuldade. Imagina essa cena, o barco sendo açoitado, tempestade, onda, mas Jesus todo o tempo orando e vendo o que está acontecendo com os discípulos. Isso te mostra o seguinte, me mostra o seguinte, quando o mar da vida se revolta, quando a tempestade chega, quando as coisas fogem ao seu controle, quando tudo parece contrário, todo o seu conhecimento acaba, todo o seu esforço acabou, a sua bagagem de conhecimento não adiantou, tudo torna-se impossível. Eu quero que você entenda, Jesus não perdeu você de vista. Ele continua te vendo. Ele continua te observando. Segundo a Bíblia, nosso intercessor, ele intercede por mim e por você. Por mais que você perca a situação, ele não perdeu você de vista. É isso que o texto nos mostra. E interessante que, embora eles tenham embarcado, a tarde não tinha chegado ainda, ao entrar no barco, começa a escurecer, e de repente o mar se enfurece, de repente o vento sopra, e eles tentam se salvar daquela tempestade. A noite chega, o problema se agrava. Ele está me vendo, mas por que ele não chega? Bora pensar nisso. Deus, por que o Senhor não chega logo na minha vida? Olha só, a noite chega, Jesus não vem, Jesus não aparece, Jesus não socorre, o tempo passa e Jesus não vem. Parou para pensar? Quero que você entenda isso em sua vida, o que aflige a nossa vida. Você parou para pensar que a grande tensão na minha vida e na sua vida é justamente isso? Deus, por que eu estou passando por esse problema, por essa enfermidade, por essa situação na minha família, por essa crise na minha família, crise com meus filhos, crise no casamento? Por que eu passo tudo isso? E Deus, eu oro, Deus, eu jejuo, eu peço, eu clamo, eu choro, o problema não resolve e fica pior. Por que, Senhor? Será que sou eu que penso isso? Ou vocês também pensam assim? O que me angustia e te angustia é justamente isso. A demora de Deus em não responder é muito mais grave do que o problema que a gente enfrenta. Não parece? Deus, você não está ouvindo? Eu estou em pecado, Deus, é por isso que você não veio. Deus, é o que eu tenho que resolver? O que eu tenho que renunciar a Deus? Por que demora? A demora de Deus é o que causa tormento em nossa vida. A pergunta é, Deus demora, será? Ou você acha que está demorando? Olha quanta coisa tem que aprender. Salmo 13. Olha interessante o que diz em Salmo 13. Olha a oração que está no Salmo 13. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim e o teu rosto? O Senhor não está percebendo a minha luta, a minha dor, meu sofrimento, a minha angústia? Salmo 13, 1 e 2. Essa oração parece para você de quê? De desespero, de pânico. Senhor, você me deixou? Você me abandonou? O que está acontecendo comigo? E nós podemos ficar aqui imaginando quantas perguntas naquele barco. Imagina o sufoco, o desespero, remando para salvar a sua vida. E as perguntas? Meu, por que Jesus mandou entrar aqui, cara? Meu, por que ele não veio? Por que ele mudou a rota enquanto salvava a vida? É muito complicado isso. Só assim a gente pode começar a entender alguns personagens da Bíblia, o que sentiram e o que passaram. Por exemplo, já parou pensar na angústia de Marta e Maria, com seu irmão doente? Já sei, Lázaro e Marta e Maria eram amigos de Jesus.
Então vamos chamar Jesus para vir orar por Lázaro. Ele é amigo. Manda o mensageiro. Olha, por favor, lá e chama Jesus e fala assim para ele: aquele a quem você ama está doente, pede para ele vir orar, tá bom? E Lázaro fica pior. Jesus não chega. Lázaro vai ficando complicado. Jesus não chega. Lázaro morre. Jesus não chega. Lázaro é sepultado. Jesus não chega. 4 dias depois, aí Jesus chega. Temos uma angústia que é esperar isso. É isso o desespero da nossa alma. Essa angústia que arrebenta a nossa vida. Este tempo de espera. Essa situação. Mas percebam comigo. Marcos 6,48. Que vendo-os em dificuldade, Jesus desce e vai ao encontro dele. Meu irmão, minha irmã, isso precisa confortar a minha alma e a sua alma. Jesus sempre vem. Não é na sua hora, não é na minha hora, mas Ele sempre vem. Não é na hora que eu acho que Ele tem que vir. Jesus sim, Ele vai intervir. Ele vem intervir na nossa vida. Não no tempo que você acha que deve. Porque os discípulos já achavam que Jesus tinha que vir em que hora? Logo começou o vento. Tem que vir agora. Mas em que hora que Deus achou que tem que vir? Que hora que Jesus achou que tem que vir? Ele vem na hora certa. Calma. Tenha fé. Espere. Ele vem. Fique tranquilo, Ele vai vir. Porque o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então Ele vem na sua forma, no seu tempo, revelando todo o seu poder. Eu não sei o que você está vivendo hoje em sua vida. Eu não faço nem ideia. Talvez esteja vivendo um grande drama pessoal. Na sua família, no seu relacionamento, com os seus filhos, sua saúde. Eu não sei aonde está o problema. Talvez no seu emprego, na sua família, eu não sei aonde. Talvez no seu mundo interior, nas suas finanças, como o Saulo falou, na sua mente, o mundo interior, o Senhor está desabando. Eu não sei aonde é que está o drama, mas eu sei que Ele sempre vem. Ele nos ampara você. Seja onde for o seu problema, Ele vem. Calma, não perca a sua fé, fique tranquilo. E muitas vezes Ele vem na hora que a gente não espera mais, na hora que não tem mais jeito, na hora que a gente já desistiu, a hora que, olha, já deu, acabou, agora é só esperar para morrer. Lembra da Bíblia de Sarepta? A gente vai comer esse pãozinho aqui, vamos sentar e morrer. É nesta hora. Esta hora parece que é essa hora que vem. Olha que interessante, diz alguns textos que Ele veio na 4ª vigília da noite. Você sabe o que quer dizer 4ª vigília da noite? Você tem noção do que quer dizer isso? É legal você pesquisar alguma coisa da história na Bíblia, porque você fica de cara como Jesus é tremendo em algumas situações. A noite para o judeu, dividida em 4. Olha só, primeira vigília, das 6 às 9, primeira vigília. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6 da manhã, era a 4ª vigília. Nesta hora que Jesus resolve aparecer. Na 4ª, não dá para vir antes? Será que não tem como chegar na primeira? Pois é. Por que, Senhor, na 4ª vigília? Olha o desespero, olha o pânico aqui. Pois é. E a pergunta aqui é, então, fazendo uma conta básica, se eles entraram no barco, era de dia, antes cair da tarde eles estavam viajando, e depois começa a tempestade, significa que estes homens ficaram no meio da tempestade 9 horas. 9 horas no desespero, 9 horas no sufoco. A gente pensar, mas 9 horas não é muito tempo. Depende do que você está fazendo. 9 horas de férias, passa rápido demais. Pensa 9 horas numa cirurgia onde a sua anestesia não pegou. Ah, meu irmão. Ah, você vai ver o que é desespero de 9 horas. 5 minutos é um sufoco total. Você imagina 9 horas num caso como esse. 9 horas. A morte acenando para você todo o tempo. E Jesus não vem. O raio, relâmpago, trovão, tempestade, vento, mar. E Jesus não vem. E a morte lá. Tem noção o que é isso? Tem noção do desespero que os discípulos passaram? Mas Jesus espera na 4ª vigília da noite. Para que nós possamos entender algo. Meu irmão, minha irmã, você entende quando os seus recursos chegam ao fim? Os de Deus estão começando agora? Você entende isso? Não tem mais esperança para você. Os de Deus começa agora. Agora começa o recurso dele. Agora você vai depender. Agora você vai aprender quem Deus é. O seu acabou? Parou de remar, não aguenta mais? Posso começar então? É assim que funciona. Você entende como as coisas são simples? E a gente entra em desespero?
Quando a gente não tem mais o que fazer, Deus não tem tudo o que fazer. Quando tudo está no fundo do poço, quando você desistiu, quando não tem mais saída, quando não tem mais jeito, Ele abre o mar à sua frente, Ele vem caminhando sobre as águas, não importa. Ele tira a água da rocha, não importa. Ele tira do desespero a sua completa esperança. Não importa qual seja o sofrimento seu, não importa qual a sua provação, não interessa o que você está enfrentando agora, sabe que as misericórdias de Deus não têm fim. Para eu pensar nisso, deixa eu ver na Bíblia isso. Eu recebi uma mensagem bem interessante no celular. Todas as vezes que o inimigo tenta dizer para você que é o fim, Deus fala, não, é apenas o começo. Não é o fim, não. Olha, na Bíblia isso. Quando o inimigo disse para José, agora acabou. Você foi jogado na cisterna, agora é o fim. Deus disse, não, você vai sair daí para governar o Egito. Pode sair, é apenas o começo, sai. Viu como as coisas funcionam? Como as coisas são simples? Quando o inimigo disse para Esther, agora acabou, Esther. Chegou agora o seu tempo de escravidão. É o fim. Deus disse, não, é um começo de novo reinado. Você vai sair daí e ser a rainha dos medos e dos persas. Sai fora e começa uma nova fase da sua vida. Tem noção? Quando o inimigo falou para Jonas, agora acabou. Você foi engolido pelo peixe. Já era, meu chapa. Deus falou, não, é apenas um começo. Você vai sair daí, vai salvar a Nínive toda com a sua pregação mequetrefe de 7 palavras. Vai, sai fora daí. Você entende como as coisas funcionam? Como a gente acha que é o fim, mas Deus fala, não, é o começo agora. Para de pensar que é o fim. Estou começando agora a situação. Sempre é assim. Mas perceba uma lição interessante nesse texto. Jesus chega muitas vezes na forma dele vir em nossa vida, não é comum às vezes. Como Jesus vem ao teu socorro, não é de uma forma que você conhece, de uma forma inesperada. Jesus chega de noite, andando sobre as águas, desafiando todas as leis da física. Ele vem andando sobre as águas. Conhece alguém? Às vezes é brincadeira, né? Mas um cara andou sobre as águas, é o Genivaldo, o rapaz que escapou, o touro escapou atrás dele, ele saiu caminhando, mas enfim, só Jesus veio desafiando a lei da física, caminhando sobre as águas. Eu quero que você pense aí, na sua imaginação, uma situação interessante acontecendo. Imagina só, para que você entenda esse momento. A hora mais escura da noite, não é a noite. Quem já serviu o exército sabe que de madrugada é que fica escuro. Meia-noite está claro ainda. 3 da manhã, 4 da manhã que está escuro. Essa é tensa a situação. Então, nessa hora aí, madrugada. Então, mais um problema, a noite chega. Segundo problema, a tempestade está ali. O negócio está pegando pesado. A morte acenando para você todo o tempo. Imagina só, relâmpago. Já viu de longe aquele relâmpago, o raio cortando assim, meu? Aí você vê uma cena dessa. Um raio cortando. No que você olha o raio cortando, você vê alguém vindo caminhando. Meu irmão do céu. Ah, meu chapa. Os caras só gritaram. E se fosse você e eu? Você tem ideia da situação? Meu Deus, eu falo. Cara, que tem. Isso mostra uma outra lição. Você sabia quando você está com medo ou preocupado, a sua mente ainda joga contra você? A sua mente faz você enxergar coisas que não existem? Quando você está preocupado, ansioso, nervoso, sua mente vai trair você. Ela vai fazer com que você veja coisa além do comum, cara. Vai ver. Olha que quando você está ansioso, acontece isso já. Tudo conspira contra você quando você está ansioso. A sua mente faz isso. É simples assim. Mas, olha que interessante. E aí Jesus vem ali caminhando sobre as águas. Uma coisa que eu acho tremendo nessa situação, eles pegam e gritam ali. Mas quantas vezes a gente não consegue discernir a forma de Deus vir até nós? A gente não consegue ver. E repare que Jesus fez isso, não diante das multidões. Ele apenas multiplicou pães e peixes na multidão. Mas vindo caminhando sobre as águas, ele fez só para os discípulos ver. Não tinha mais ninguém ali vendo. Só tinha os discípulos para enxergar isso. Por que isso? Porque, em particular, ele estava revelando para os discípulos que ele era Deus. Só para vocês entenderem que rei sou eu, vou mostrar para vocês quem sou. Eu vim caminhando sobre as águas. Eles queriam que os discípulos entendessem, sem sombra de dúvida, quem ele era, desde o Antigo Testamento. Lembra lá, no Antigo Testamento? Quem é que tinha domínio sobre o mar? Um judeu sabia disso. Um judeu conhecia isso. Quem é que abriu o mar vermelho? Um judeu sabia disso. Demais, quem é que acalma a tempestade? No livro de Jonas. Depois que, assim que o peixe engole Jonas, quem acalma a tempestade?
Um judeu sabe disso. Sabe quem domina todas as coisas. Olha o que diz lá em Jó 9:8. Quem é este que anda, que caminha sobre os altos montes e sobre o mar? Estava vendo caminhando sobre o mar. Naum 1:13. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ao andar caminhando, chegar caminhando sobre as águas, Jesus está perguntando assim: quem vocês acham que sou eu caminhando sobre as águas? Quem vocês acham que eu sou? Não é fantasma não, sou eu. Quem vocês acham que tem poder de fazer isso? Sou eu. Há momentos então em que Deus chega em nossa vida. Na tua vida é na tempestade. Deus escolhe chegar nesta hora. E por que Ele vê dessa forma? Por que Ele vê dessa maneira? Para ensinar para mim e para você que aquilo que você tem medo está sob os pés de Jesus. Aquilo que você mais teme, que tem mais pânico, Ele caminha por cima de boa. É tempestade? Fica tranquilo. Eu domino essa situação. Fique de boa. Por isso que Ele fez isso. Ele é maior que a sua tempestade, maior que a sua doença, maior que o seu medo, maior que a sua angústia, maior que a espera, maior que você possa imaginar. Por isso Ele vem caminhando sobre as águas, para mostrar isso para os discípulos. Olha, é isso que te aflige? Estou caminhando sobre o mar. Fique tranquilo. Sou eu. Eu acho isso tremendo porque diante do susto e do mesmo discípulos, o verso 27 diz assim: Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Qual era o problema desses homens? Eles estavam com medo de quê? Era o mar revolto? Era o vento contrário? A tempestade? Não. Na verdade, o que Jesus queria ali, o que eles queriam? Queriam que tudo resolvesse. Mas o que Jesus queria fazer? Jesus queria, antes de acalmar a tempestade, Jesus queria acalmar o coração dos discípulos. Sabia que antes de Jesus resolver o seu problema, a sua tempestade, quer que você acalme o seu coração? Sou eu. Você tem medo não. Fique tranquilo. Não se acalma, não entre em pânico. Eu estou aqui. Tem horas que a nossa maior crise não está fora, está aqui dentro. Está aqui dentro. Parou pensar nisso? A sua crise terrível do mundo que você encontra não está na tempestade, está aqui. Aqui você causa. Está aqui você causou. Essa é a pior. É essa que Jesus vem nessa hora para dominar e para acalmar esses discípulos. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa expressão, eu sou, aparece 7 vezes no livro de João. E eu sou, alguns estudiosos estão dizendo, e entende que é Jesus aqui, dizendo para os discípulos, sou o grande eu sou. Lembra quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente? Olha, Moisés perguntou, quem é o seu nome? Quem é você? Qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. O nome de Javé é o eu sou. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, calma, sou eu, o eu sou, ele estava se identificando com o Deus que se revelou no Antigo Testamento, o Deus da aliança, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Ele está dizendo para os discípulos assim, não tenham medo, sou eu que multipliquei os pães, sou eu que curei aquele aleijado, olha, sou eu, não tenham medo, sou eu, lembra de mim, reconhecem agora no problema, sou eu, não tenham medo, não precisa ficar preocupado, aquieta o seu coração, sou eu, olha a tempestade, não, olha para mim, sou eu, fique em paz, tenha calma, sou eu, estava com você agora há pouco lá em cima, eu vim aqui ao seu encontro, sou eu, tenha paciência. Por que então você não precisa temer mais? Por que você não precisa ficar preocupado mais? Porque você sabe quem Jesus é. Ele é o grande eu sou que está falando para você. Tenha bom ânimo, sou eu. Eu vim à sua vida. Eu que te chamei. Eu que te conduzo, não tenha medo. O grande eu sou está com você. Você entende isso? Grave isso em seu coração. 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. E interessante que a gente olha para Pedro. Tem uma parte de Pedro aqui. O único que diz, Senhor, se é você mesmo, manda ir ter com você sobre as águas. Ele nunca tinha feito isso. E Jesus fala, tá bom, se você, então vem. E enquanto Pedro, olhando para Jesus, ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Sabe o que é interessante? Mas em dado momento, Pedro tira os olhos de Jesus. Ele afunda. Homem de pequena fé, porque você duvida? Quantos de nós não fazemos isso? Começamos a caminhada, a gente sabe quem Deus é, de repente entra o pânico. Mas de novo você está em pânico, meu Deus do céu. Você não sabe quem é Deus. O grande eu sou está com você. Por que está em pânico? Por que está com medo?
Pedro é ilustrado claramente em mim e em você hoje. A gente duvida sempre, a gente questiona sempre, a gente esquece sempre quem Deus é. O bom é nunca desistir, nunca desista, mas entenda quem Deus é. Ele está sempre do seu lado, sempre com você. Mas Salmo 146 hoje diz: o Senhor levanta o abatido para nos tirar do fundo do poço. Eu não sei como está a sua vida, eu sei que Ele está aqui nesta manhã para levantar você, para colocar você de pé, para te dar força, para te dar ânimo, para te dar coragem, para que você reflita como está a sua vida, para que você volte a praticar, se arrependa dos seus pecados, volte a praticar. O grande eu sou está com você. Faça o que Ele está pedindo para você fazer, simples assim. Eu quero concluir. Muitos de nós não aguentaríamos uma viagem em sol e tempestade. A gente sai para o sertão, pega um avião, tribulação daqui até lá, a gente não aguenta isso aí. Mas no meio do caminho há uma tempestade, entre indas e vindas no meio, acontece ali uma tempestade. Eu quero que você entenda que Jesus sempre chega para dizer: você entendeu a lição? Entendeu quem sou eu? Tempestade? Chega, se aquieta. Vento? Se aquieta. Você compreendeu agora quem sou? Posso mandar ficar quieto? Vento, aquieta-te. Mar, fica tranquilo. Simples assim. Assim que Jesus senta no barco, Ele manda tudo se aquietar e tudo ficar tranquilo. Mais uma pergunta para vocês aqui. Queria chamar aqui na frente já o louvor, para vir aqui à frente. Se Deus me ama tanto assim, se Ele me escolheu, por que Deus não, pelo amor de Deus, por que Deus não poupa a minha vida e você do sofrimento? Por que Ele não pode fazer isso? Senhor, não dá para a gente pular essa fase? Olha o que diz o verso 33. Deus não é sádico. Deus não gosta, não tem prazer em ver você sofrer, em você entrar em pânico. Não é isso não. Mas quando você sofre, quando você chora, quando você entra em pânico, eu quero que você entenda que através do sofrimento, os olhos da sua alma são abertos. Quando você chora, você lava a sua alma e você começa a perceber quem Deus é de fato. Só no sofrimento, só na angústia. Isso é prova de amor grandioso por mim e por você. Receba o socorro extraordinário. Mas sabe por que Deus fez isso? Jesus fez isso. No verso 33, os discípulos dizem: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Sabe o que Deus espera de você? Que você o adore. Sabe por que você nasceu? Para você adorar o Senhor. Sabe por que você existe? Para que você aprenda a adorar o Senhor. O nosso problema é que a gente se deleita na bênção. A bênção é maravilhosa demais. Glória a Deus. Mas a gente esquece. Na bênção você não exalta o Senhor como tem que exaltar. Na dor você entende quem Ele é. Na dor você pode dizer: Senhor, eu sei. Verdadeiramente eu sei quem Tu és. Tu és o Filho de Deus. O Senhor lavou a minha alma com esse problema. Hoje eu posso ver claramente quem o Senhor é. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã, mas eu queria que você soubesse que Jesus está olhando para você. Ele sabe da sua luta, da sua tribulação, da tempestade que você enfrenta. Saiba disso. E se Ele não veio ao seu encontro ainda, Ele sabe a hora certa. Não desista. Faça esforço. Chore, clame, ore, mas nunca desista. Ele sempre vem ao seu encontro. O grande eu sou diz isso a você. Calma, tenha bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quero, Deus, colocar, Senhor, cada um aqui diante de Ti, Deus. Queremos colocar nossas vidas, ó Pai, no Teu altar nesta manhã, Deus. Eu não sei, Pai, qual o tipo da tempestade, Pai, que muitos aqui estão enfrentando. Às vezes, ó Pai, a tempestade está no mundo interior, Deus, na mente, no coração. Grandes, Deus, situações que acontecem, mas somente na mente, Paizinho. Dá o Teu refrigério, o Teu alívio, Deus. Que eles possam ouvir, Deus, a palavra que o Senhor disse. Tenham bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Paizinho, às vezes a tempestade acontece em nossa casa, Pai, em nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento, Deus, no trabalho, Deus, uma questão de doença, uma questão de enfermidade, mas que possamos ouvir a Tua voz também, Deus, nesta manhã. Tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Não queremos, ó Pai, desistir. Queremos, Pai, ficar firmes na certeza, Pai, que o Senhor começou a boa obra. Tu és fiel para concluir, Deus, cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Paizinho, que essas tempestades surjam de fato, Deus, para fortalecer a nossa fé, para amadurecer a nossa fé, Deus, para que possamos compreender que Tu és Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
E Pai, tudo tem o seu tempo determinado para acontecer, Deus. Não é no nosso tempo, Deus, não é no nosso momento, não é na hora que nós achamos, mas sim, Deus, sempre na sua hora. E o Senhor nunca chega atrasado. Que possamos, Deus, guardar isso no nosso coração hoje, Deus, para todo sempre, no nome de Jesus. Possamos lembrar, Deus, quem Tu és em nossa vida, Deus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso amado Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e por toda a igreja pela face da terra, hoje e por todo sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor.